Fala, meus irmãos, meus amigos do canal Teologia e um Café, tudo bem com vocês? Lembrando que meu nome é Thiago Rodrigues, eu sei que eu passei um tempo sumido, mas estamos aqui para nós gravarmos o nosso primeiro vídeo depois desse retorno do canal. Tá? Fica comigo que você vai saber qual é o vídeo que nós iremos abordar. Possivelmente você já vai falar, começou o canal trazendo uma treta, trazendo um certo tipo de discussão, de debate. Realmente eu estou começando, voltando ativa no canal, já trazendo uma treta, alguma coisa para a gente poder desenrolar aí. No nosso vídeo de hoje nós iremos falar de um assunto que tem tornado o Facebook um terreno tanto quanto impossível, chato e terrível de se caminhar. Eu tenho visto muitas postagens de algumas pessoas a respeito de desarmamento, de fascismo, desse tipo de coisa que tem acontecido por aí. Tenho visto postagem tanto de cristãos quanto de não cristãos, e eu gostaria de falar sobre isso com vocês. O que a Bíblia diz, o que nós podemos aprender com a teologia a respeito dessas coisas. Temos visto muita gente falando do fascismo ultimamente, mas afinal de contas, será que todos sabem o que é o fascismo? O que de fato seria esse fascismo? Esse nome, ou melhor dizendo, esse partido, o Partido Nacional Fascista, nasceu na Itália em 1920, com os ideais e pelas ideias de Benito Mussolini, que governou ditatorialmente lá na Itália de 1922 a 1945, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Os pensamentos e ideologias de Mussolini e do Partido Nacional Fascista eram simplesmente, basicamente, resumidos em um aspecto muito simples que nós temos visto. O sistema fascista ele era antidemocrático e concentrava todas as suas questões, os poderes, tudo que havia no país se concentrava no Estado. Esse líder, o líder fascista, ele poderia tomar qualquer tipo de decisão, tá? Ou decretar qualquer outro tipo de lei sem consultar o povo ou qualquer outro representante do povo ou qualquer político que estivesse ao lado dele. Uma das decisões que mais marcam os governos que são adeptos ao fascismo em primeiro lugar, o desarmamento da população. Ou seja, esse desarmamento da população ele requer um cuidado muito grande por parte do governo fascista totalitarista, que quer concentrar no Estado todo o poderio militar, todo o poderio de fogo, e tirando da população qualquer direito de se revoltar ou de se defender de qualquer aspecto que o governo age contra esse cidadão. Ou seja, eles tiram da mão de todo cidadão qualquer ferramenta para resistência contra a arbitrariedade do governo. Outras peculiaridades eram censura, controle das linhas de produção, penas arbitrárias para quem era contra o governo, doutrinação nas escolas e universidades, e dentre uma gama de coisas. Temos visto, então, em cima disso, que muitas pessoas têm dito que nós devemos amar o próximo. Afinal de contas, Jesus ensinou isso. E é verdade, ele ensinou que nós devemos amar o próximo. Mas veja bem, se nós pegarmos esse texto isoladamente, nós iremos partir desse pressuposto onde nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos abraçar o nosso próximo, nós devemos ter um carinho especial com o nosso próximo. É claro que devemos, mas isoladamente. Então, quando nós colocamos esse versículo num contexto básico, que seria um texto ali com coerência, com direção, tanto no contexto posterior nas Escrituras, quanto no contexto anterior às Escrituras, pegando ali todo o Antigo Testamento, nós vemos que devemos sim amar o nosso próximo, mas não significa que amar o nosso próximo é deixar de punir aquele que comete um crime contra uma pessoa, contra a sociedade. Não significa que nós devemos passar a mão na cabeça e encobrir o erro de uma pessoa que acaba de pecar contra Deus e contra o seu semelhante.
mas nós devemos aplicar a correção. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, dos versos 5 ao 8, o seguinte: já vos esqueceste do ânimo que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Isso prova que próprio Deus também nos ensina que ele pune, que ele disciplina a quem ele ama. Então, se ele faz isso, nós também precisamos fazer. Por exemplo, o meu pai, quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu fazia uma coisa errada, ele me punia. A minha mãe me punia, me deixava de castigo. E isso não significa que eles não me amavam, e sim que eles me amavam e queria que o meu caráter fosse um caráter formado com a moral, para que eu fosse um bom cidadão, para que eu fosse uma pessoa boa perante a sociedade. Sendo assim, quando um bandido ou qualquer outro tipo de cidadão, seja ele de bem ou não, comete um crime, ele precisa ser punido. Em Romanos 13, versos 2 e 3, diz o seguinte: por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação para si mesmos, porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberá louvor dela. Esse texto está dentro de um contexto que vale a pena ler todo o seu conteúdo para poder você entender melhor o que ele quer dizer. Mas, se caso a pessoa que praticou um ato criminoso é alcançado pela graça de Cristo, essa já não é mais um bandido, como dizemos aí na linguagem coloquial. Mas ela ainda, mesmo ela não sendo um bandido, quando ela foi alcançada pela graça, mesmo que ela se arrependeu de todos os crimes e pecados que ela cometeu, essa pessoa já não é mais um bandido, mas sim ela é alguém que foi alcançado pela graça. Mas mesmo sendo alguém que é alcançado pela graça, que se arrependeu, ela precisa pagar pelos erros que ela cometeu. Ela precisa pagar pelo seu crime, pelo seu ato criminoso perante os homens. Muitos dizem que um cristão não pode apoiar a pena de morte. Então, eles acabam usando o argumento de que Jesus ensinou a amar o próximo. Não que o amor de Jesus, não que o ensinamento dado pelo nosso Redentor seja fraco, mas é que o argumento se torna fraco porque não tem outras bases que solidificam o pensamento. Quando lemos o texto de Romanos, que eu citei agora há pouco, vemos no verso 4 uma sentença com base nas Escrituras. Diz o seguinte o texto: porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Em momento algum da história, a espada foi para fazer carinho ou passar a mão na cabeça de qualquer pessoa que tenha cometido um crime. A espada nunca foi para intimidar alguém com ameaças, mas a espada sempre foi usada para cumprir uma sentença, seja durante uma guerra, seja em qualquer ordem judicial. Podemos então aqui citar vários versículos que apoiam isso. Êxodo 21, 12 ao 17 e também capítulo 22, 18 ao 20, tem Gênesis 9, 6, Levítico 20, verso 2 e também do verso 10 ao 15, Deuteronômio 22, 25 ao 27, Atos 25, 11 e vários outros textos que nós poderíamos citar. É muito lindo falar contra a pena de morte quando essa deveria ser praticada somente pelos órgãos de justiça do nosso país. Nós, quando falamos contra isso, nós não lembramos que quando um estuprador abusa de uma jovem durante dias na frente do seu namorado, ele tortura os dois. E quando esse mesmo estuprador executa o namorado e a jovem abusada depois de dias, ele está sentenciando os dois à morte.
Quando a mulher resolve abortar um bebê ainda em seu ventre, ela está sentenciando um inocente à morte. Quando um traficante executa um usuário de droga por estar devendo na boca de fumo, ele também está sentenciando esse jovem à morte, certo? Ou seja, o que muitas pessoas estão esquecendo? Estão esquecendo que um órgão competente, que seria a justiça, não pode, eles estão batendo contra a pena de morte por esses órgãos competentes que julgam crimes hediondos ou crime em qualquer nível. É claro que a pena de morte não pode ser usada em qualquer situação, mas eles estão querendo tirar das mãos da justiça de alguém competente para julgar isso e colocar nas mãos e deixar nas mãos de pessoas que praticam crimes horrendos contra a sociedade. Isso é uma hipocrisia. A pena de morte está sendo aplicada por pessoas erradas e em pessoas erradas. Eu queria falar também um pouco sobre ditadura e tortura. O correto não é defender ditaduras, ditadores ou torturas e torturadores. Isso de fato a Bíblia não defende em hipótese alguma. Mas muitas dessas pessoas que batem contra esse tipo de coisa, contra a ditadura, contra a tortura, elas apoiam regimes ou candidatos que apoiam a legalização do aborto, que apoiam a pedofilia como insanidade mental, que apoia a sexualização de crianças, que apoia a liberação das drogas, que apoiam muitas outras atrocidades vistas por aí, incluindo a doutrinação e a ditadura marxista, a ditadura do politicamente correto. Muitos criticam a ditadura militar, que supostamente houve em nosso país. Ditadura essa que eu prefiro chamar de regime militar. É claro que houveram os excessos, eu não posso negar, assim como existem excessos em todos os governos. Os mesmos que criticam o regime militar, chamando de ditadura, são os mesmos que aprovam uma ditadura comunista no nosso país. O problema é que a ditadura comunista, historicamente, matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. E isso parece não incomodar essas pessoas nem um pouco. Então eles vêm falar da ditadura militar ou do regime militar, que foi uma questão grotesca. Sim, como eu disse, teve alguns excessos. Não posso discordar disso. Mas eles não se incomodam que 100 milhões de vidas humanas foram sacrificadas em prol de um regime que não funciona. Porque em todo lugar que foi aplicado, não funcionou, não deu certo. Milhares de pessoas morreram a tiro, milhares de pessoas morreram torturadas, milhares de pessoas morreram de fome, e isso adiantou o quê? Essas pessoas também, elas não estão olhando para o quadro atual da Venezuela. Então elas querem criticar muito as posições de direita, mas elas não estão olhando a posição de esquerda aderida por Maduro lá na Venezuela. Enfim, nenhum tipo de intervenção estatal ou imposição autoritária por parte do Estado é saudável à democracia. Logo, esta é oposta, totalmente oposta às Escrituras. Em todos os textos bíblicos citados anteriormente, eles protegem a execução de um infrator, de um condenado pela justiça, daquele que cometeu um crime. Em todo momento, esses textos que eu citei, eles protegem a execução de uma forma rápida, mas nenhuma delas aponta a tortura como ferramenta de execução. Enfim, se caso a justiça delibera que uma pessoa precisa ser punida com a morte por conta do crime dela, em momento nenhum os textos que foi citado acima, ela protege que essa execução tenha que ser feita com um aspecto de tortura. Basear todo o cerne do cristianismo somente em amar o próximo é esquecer também dos ensinamentos sobre a justiça que o próprio Deus nos ensina nas Escrituras. É um equívoco, se não ignorância e até mesmo desonestidade teológica dizer que somente o amor é pregado na Bíblia. Para que nós tenhamos uma cosmovisão ampla a respeito de aspectos sociais e políticos, é preciso que nós venhamos nos debruçar em cima desse livro sagrado. O cristão jamais pode concordar com o fascismo e com a tortura, tampouco com as questões ideológicas que são contra os valores bíblicos, contra os valores das Escrituras.
como as que eu citei agora há pouco, ideologia de gênero, essa coisa toda. Então, o cristão deve se basear na moral que é passada no Decálogo, em Êxodo 20, e também ele precisa ser guiado pelas doutrinas ensinadas por Cristo e posteriormente reafirmada pelos apóstolos. Muitas pessoas possuem uma ignorância bíblica muito grande e querem falar do amor de Jesus. Algumas delas batem contra o cristianismo o tempo todo nas questões morais, nas questões familiares, nas questões que a Bíblia desaprova, fazendo isso um evangelho de conveniência, vamos dizer assim. Porque quando nós falamos contra o aborto, o cristianismo é ruim. Quando nós falamos contra o casamento homossexual, quando nós não aprovamos o casamento homossexual, a Bíblia, aí o cristianismo é ruim. Mas aí quando nós queremos aplicar a lei, quando nós queremos aplicar de forma bíblica a punição a pessoas que cometem crimes contra os seus semelhantes, aí não, aí Jesus é amor. Então, essas pessoas usam de uma desonestidade, de uma ignorância bíblica muito profunda quando elas querem proteger somente isso. Porque, como eu disse, elas querem pegar um evangelho de conveniência. Usam o que eles querem do evangelho, mas eles não querem pegar as escrituras como um todo. Já vi postagem de algumas pessoas que não praticam as escrituras, vamos dizer dessa forma, pessoas que não praticam a escritura no seu cerne, pessoas que não estudam as escrituras, e também já vi esse tipo de postagem de alguns cristãos. Em Mateus 5, falando do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pelo que dá para reparar, em muitos dos que se dizem cristãos que apoiam candidatos de esquerda, a grande maioria são um pouco ou totalmente ignorantes quando diz a respeito de interpretação bíblica, visto que este texto ele não está dizendo a respeito de não punir um bandido, não punir um criminoso, mas esse texto ele está dizendo a respeito daquelas pessoas que por algum motivo criam inimizade. Não significa que alguém que seja meu inimigo é um bandido, mas sim pode ser um vizinho que não gosta de mim, que não foi com a minha cara, pode ser alguém que simplesmente no meu emprego talvez quer puxar o meu tapete. Ou seja, se essa pessoa não é um criminoso, mas ela é meu inimigo, por conseguinte, ela vai me perseguir. Às vezes ela é um cidadão de bem, mas ela simplesmente não foi com a minha cara. E automaticamente a perseguição é uma questão lógica. Ela vai me perseguir. Não significa que eu devo matar ela, não significa que eu devo processar ela querendo pena de morte. Então as pessoas de forma desonesta querem colocar esse texto numa escala gigantesca, tentando abranger pessoas que cometem crime contra a sociedade, pessoas que matam, roubam, que tiram de quem é pobre, ou até mesmo que matam uma pessoa somente para poder, por conta de um celular, somente para poder roubar um celular, uma bicicleta. Essas pessoas que são nossos inimigos, elas precisam de um benefício da dúvida, que elas precisam talvez até mesmo conhecer o Deus que nós conhecemos. Então, esses ditos cristãos que contêm nesse grupo que eu acabei de citar, eles têm pouquíssimo ou nenhum contato com as escrituras ao longo da semana. Eles, no máximo, acabam ouvindo um sermão no domingo. Falar disso tudo que eu disse aqui agora na teoria é muito bonito. Falar sobre o amor ao próximo é a coisa mais linda do mundo. Mas o próprio Jesus, ele nos ensina a portar com justiça e discernimento. Enfim, para concluir, eu quero dizer o seguinte: nós não podemos concordar com aquelas doutrinações que ferem os princípios bíblicos, mas nós devemos estudar as Escrituras, mas nós devemos buscar nas Escrituras e discernimento no Senhor, para que nós tenhamos a visão correta, a cosmovisão correta da política social do nosso país e também de todas as coisas que permeiam o nosso ambiente. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você não gostou, compartilhe também. E, enfim, que você pode deixar nos comentários aqui a sua opinião. Por favor, por gentileza, peço que não seja desrespeitoso, peço que não seja alguém que diga palavras torpes, mas que seja alguém que
assim como Jesus eu acredito que faria, que pudesse debater essas ideias da forma mais gentil e da forma mais amável possível. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção. Forte abraço.